Irmãos, nós vamos dar uma pausa na exposição de Atos, né, que nós temos feito aqui regularmente nos cultos do domingo, por causa do dia e do momento especial do nosso calendário cultural, né? Nós temos hoje o tradicional Dia dos Pais, por mais que muitos não deem a mesma importância do Dia das Mães, né? Comentava com os irmãos, no Dia das Mães tem balão na sala de casa, a torta está comprada, né? Você tem cartinhas das crianças para as mães, o pai acorda, né? Se lembrar, talvez alguém chega, parabéns, pai. Comprou a carne para o churrasco, está tudo pronto para o almoço? É assim, né? O homem normalmente não tem a mesma importância que as mães na nossa cultura, na nossa tradição. Mas, enfim, tratemos desse assunto hoje. Aqui é uma exposição que normalmente as mulheres gostam muito, né? Elas esperam a pregação do Dia dos Pais. Elas preparam os cotovelos, né? Cada momento eu vejo as mulheres assim, né? Tá. Então, espero corresponder às expectativas das mulheres hoje aqui. Irmãos, uma pequena introdução. Quem nunca ouviu aquela expressão, a fruta não cai longe do pé? Normalmente falam para os pais, né? Olha, a fruta não cai longe do pé. Por que é dito isso? Por causa da semelhança. É um provérbio popular onde as pessoas mostram, olha só como são parecidos, olha como o filho é a cara do pai. Olha só como ele se parece, os trejeitos, a maneira de falar, realmente a fruta não cai longe do pé. E a verdade, irmãos, é que nós sempre seguimos algum tipo de modelo. Nós nos espelhamos em alguém. Nós somos diretamente influenciados pelas pessoas que nos cercam. E dentro daquela estrutura familiar tradicional, o pai e a mãe exercem uma grande influência sobre os seus filhos. É normal que o filho se espelhe no seu pai e que assuma até os trejeitos do pai, a maneira de falar do pai, né, a menina com a mãe e assim por diante. É uma influência extremamente forte e que pode ser extremamente positiva, ser muito boa, mas também, em alguns casos, pode ser extremamente negativa. Todos nós somos cercados por essa rede de influências. Família, professores, amigos, pessoas que nós admiramos. Esse círculo de influência exerce um papel importante na nossa formação. É normal, hoje em dia nós temos até uma profissão chamada influenciador. São pessoas que estão ali influenciando pessoas. Inevitavelmente, nós somos moldados por essa rede que nos cerca. Agora, para nós, os cristãos, os que creem na Bíblia, que creem em Jesus, quem deveria ser a maior influência sobre nós? Quem? Jesus. Jesus. Por isso, irmãos, que ao pregar nesse dia tradicional do nosso calendário cultural, eu gostaria de apresentar a vocês o modelo de masculinidade que nós devemos seguir. Por mais que esta vai ser uma exposição temática, né? Nós estamos aqui com um tema e vamos tratar alguns textos. Por mais que o foco aqui sejam os homens, seja esse modelo de masculinidade que nós vemos em Cristo, por mais que o foco sejam os pais, eu diria que a exposição vai servir para todos os homens aqui. E eu diria também que vai servir para as mulheres, para direcioná-las. Seja direcionando as suas orações em relação ao seu marido, seja para direcionar a escolha de muitas meninas e mulheres aqui sobre que tipo de pessoa você quer que lhe acompanhe para o resto das suas vidas. Então nós veremos aqui, por meio do exemplo de Jesus, algumas características daquele que é o homem perfeito. Quando nós falamos de um modelo perfeito de homem, de masculinidade, nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Então nós veremos aqui 3 qualidades que são encontradas na vida de Jesus e que são extremamente importantes e que devem, por isso, ser imitadas por nós, especialmente os homens. Se você é marido,
se você é pai, se você ainda é um jovem, preste bastante atenção no que será dito. Porque, inevitavelmente, se não agora, mas em algum momento, você exercerá um papel direto na influência da vida de outras pessoas que estarão debaixo do seu cuidado. Se você já é um pai, se você é marido, se você é o líder do seu lar, você exerce um papel importantíssimo de influência sobre aqueles que estão debaixo do mesmo teto. E que tipo de influência você quer ser? De que forma você quer ser lembrado nas gerações seguintes a você? Essa é uma meditação extremamente importante, irmãos. O que os seus filhos dirão sobre você aos seus netos? O que será lembrado quando nós partirmos? E aí nós veremos aqui ao longo da exposição que Jesus ele foi um homem, em primeiro lugar, cheio da palavra. Em segundo lugar, Jesus foi um líder e um discipulador. E em terceiro lugar, nós veremos que Jesus foi um exemplo de servo. São as três qualidades de Cristo. Poderiam ser destacadas inúmeras. Mas estas tratam diretamente sobre o nosso papel como pais, como líderes. Então a primeira qualidade que eu quero destacar daquele que é o homem perfeito é que Jesus era um homem cheio da palavra. E aqui nós vamos transitar em 3 dos 4 evangelhos. O primeiro que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia é no evangelho de Marcos. O segundo evangelho. Marcos capítulo 1, logo no início do evangelho. Marcos 1, verso 14 e 15. Um texto que fala do início do ministério público de Jesus. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Então olha ali o que diz o texto. Diz assim, o texto de Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então esse texto, irmãos, nós encontramos logo no início do primeiro capítulo do evangelho de Marcos. Ele ocorre igualmente no início do ministério público de Jesus. No versículo 14, nós encontramos o tempo em que isso está ocorrendo. Observe ali no verso 14, ele diz ali, depois de João ter sido preso. Ou seja, Marcos está dizendo que isso vai ocorrer logo depois de João Batista já ter preparado fielmente o caminho para o Messias. Então João sai de cena, entra agora a figura do Messias. Ele aparece aqui no relato de Marcos. Na sequência, Marcos diz o local onde isso ocorre. Ele fala, olha, isso ocorreu na Galiléia, região que vai dominar a metade inicial deste evangelho. Desde o verso 14 aqui do primeiro capítulo até o capítulo 8, verso 26 de Marcos, Jesus vai aparecer sempre atuando na região da Galiléia. E aí depois do tempo e do local ter sido estabelecido, Marcos ele registra então as primeiras palavras de Jesus. É uma proclamação acerca do evangelho do reino. A pregação de Jesus consistia na mensagem de salvação. E essa seria a principal característica do ministério de Jesus. Passou a ser a maior responsabilidade dos seus discípulos, a pregação desta mesma mensagem, o evangelho, as boas notícias acerca do reino do Senhor. O reino de Deus está próximo, disse Jesus. Arrependam-se e creiam no evangelho, arrependam-se e creiam nessas boas notícias. Ou seja, o tempo de espera acabou. Aquele que deveria vir já veio. Em Cristo, Deus invade a história da humanidade. E ele faz isso para redimir aqueles que estavam separados dele. Essa é a boa notícia. A vinda de Jesus, a sua vinda, sinaliza que o reino de Deus está próximo.
E essa é a boa notícia, o evangelho. O evangelho significa boas notícias. E essa é a boa notícia que vem da parte de Deus. E aí Jesus diz o que precisa ser feito em relação a essa boa notícia. Se arrependam e creiam. Ou seja, você precisa confessar diante de Deus que nós não somos senhores dos nossos destinos. É preciso reconhecer nossa indignidade, confessar nossos pecados. É preciso crer na pregação de Jesus, crer nele, crer na sua palavra. É preciso confiar naquilo que ele diz. E essa é, irmãos, a notícia mais importante de todas. Essa é a mensagem mais importante de todas. O evangelho de Jesus é aquilo que nós mais precisamos na nossa vida. Nada é mais importante do que isso, do que crer nisso, porque disso depende a nossa vida e a nossa alma. Então, quando nós olhamos para Jesus em busca de um ideal de masculinidade, e por que não de paternidade, né? O que nós vemos em Jesus como uma marca distintiva do seu ministério é justamente a pregação da mensagem mais importante de todas. Jesus, ele era um portador de boas novas. Jesus é cheio da palavra de Deus. E aqui eu quero fazer a ligação deste fato que nós vemos na pessoa de Jesus, alguém cheio da palavra, portador da mensagem mais importante de todas, com algo que nós aprendemos aqui nas quartas-feiras. Nós estamos há 2 semanas na doutrina do pecado, mas antes dela nós trabalhamos a doutrina do quê? Quem lembra ainda? O pastor Adriano lembra. Antropologia, nós vimos a doutrina do homem. E lá nós trabalhamos um conceito chamado imago Dei. A imagem de Deus. Lembram? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso indica que o homem foi colocado lá no jardim para ser um representante de Deus. Para ser alguém que representaria Deus, que refletiria Deus àquele mundo criado. Irmãos, nós podemos aplicar esse mesmo conceito para o nosso papel dentro do lar. Nós homens. O homem, ele deve refletir a imagem e semelhança de Deus dentro da sua casa. Ele deve ser um tipo de Cristo para a sua família. Que responsabilidade é essa, irmãos? Que responsabilidade é essa que nós temos? Nós temos a responsabilidade diante de Deus, porque Ele nos criou para isso, de sermos um tipo de Cristo para a nossa esposa e os nossos filhos. Portanto, irmãos, a primeira característica que eu destaco aqui hoje é justamente o papel do homem como um portador de boas novas. Como um portador da mensagem de salvação à sua família. Alguém que está sempre cheio da palavra, cheio de boas notícias para transmitir, cheio da Bíblia. E essa tarefa inicia dentro daquela esfera que nós atuamos de maneira mais particular, o nosso lar. Homens, maridos, nós devemos ser Cristo para as nossas famílias. Nós devemos ser como Ele. De que forma? Perfeitos? Se fosse possível isso. Nós sabemos que não é possível. É óbvio que nós temos limitações, que nós jamais alcançaremos um padrão perfeito nesse tempo presente. Mas eu tenho que me esforçar em ser o melhor Cristo possível. Eu tenho que me esforçar para ser, da melhor forma, uma transmissão da imagem e semelhança de Deus. Eu preciso me esforçar nisso. Eu preciso ser cheio da palavra
E aí eu preciso me esforçar para ser cheio da palavra, para então poder transmitir essa mesma palavra àqueles que estão debaixo da minha responsabilidade. E aqui eu vou citar 2 versículos adicionais que corroboram com essa responsabilidade que nós temos como homens. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. O primeiro é Efésios, capítulo 5, verso 25 e 26, onde ele diz: maridos, que cada um ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Paulo ele diz aqui nesse texto que o amor do marido pela esposa deve ser como o amor de Cristo pela igreja. Um amor o quê? Sacrificial e santificador. Ou seja, assim como Cristo deu a sua vida para santificar a sua igreja, o homem deve se dedicar a isso também. Possivelmente, nós não vamos ter que morrer pelas nossas esposas. Possivelmente não. Mas, certamente, é uma tarefa nossa nutrir um desejo crescente de contribuir para a santidade da nossa esposa. De ser instrumento de Deus ao santificar aquelas que estão debaixo do nosso cuidado. E assim como eu disse para as mulheres no Dia das Mães, eu digo também para os homens: homens, antes de pais, nós somos maridos. Antes de sermos pais, nós somos maridos. E nenhum relacionamento neste tempo presente é ou deve ser maior e mais profundo do que o relacionamento matrimonial. O segundo texto que eu quero destacar aqui também, agora, em relação a filhos, é Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Onde o texto diz: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos. E delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. E olha só, irmãos, como o ensino para os nossos filhos, que deve ser algo constante, diário, segundo o texto, passa primeiro por reter a palavra do Senhor. Ele diz, né? Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então, antes de falar, eu tenho que reter a palavra. E aqui, irmãos, homens, eu vou dizer algo que é muito importante. As palavras de um pai possuem poder diante dos seus filhos. E aqui eu não estou falando de um poder sobrenatural, de um poder como muitos entendem, místico. A palavra tem poder. Isso aí vem da teologia da confissão positiva, onde você determina, você fala porque a palavra tem poder. Irmãos, isso é besteira. Isso é bobagem. Isso é mais um lixo que está sendo produzido por aí, que não serve para nada, só para enganar as pessoas. Eu estou falando do impacto real da vida de um pai na vida do seu filho. Eu estou falando da influência que ele exerce na formação moral e intelectual de uma criança. A conduta de um pai, as suas ações, as suas palavras têm poder para fazer o bem, para conduzir os filhos em um caminho de vida. Mas também, irmãos, tem poder para causar traumas e feridas que essas pessoas, essas crianças levarão para a vida toda. Talvez muitos de nós tenhamos trauma com pais, com pessoas, com homens, enfim, que foram cruéis, que falaram palavras duras. Todo pai, todo marido, todo homem dentro do seu lar, ele exerce um papel de conselheiro. A sua palavra é ouvida. Irmãos, isso aqui serve para todos. Biblicamente, só existem 2 tipos de conselho. O pai, ele é um conselheiro. Inevitavelmente, mesmo que o pai não queira, ele será um conselheiro. Ele vai guiar a sua casa.
E só há na Bíblia 2 tipos de conselho. O conselho de Deus, que vem da sua palavra, que tem base no Senhor, e tem o conselho de Satanás, que é aquele conselho que não leva Deus em consideração. É o conselho que diz, não, faz isso que eu acho que é certo, mas que não se preocupa com o que Deus acha que é certo. Você entende a gravidade disso? A gravidade e a responsabilidade que nós temos nisso? Que tipo de conselheiro você quer ser na sua casa? Que tipo de palavra que sai da sua boca? Que tipo de influência e exemplo você quer deixar para sua esposa e filhos? Como queremos ser bons conselheiros bíblicos, bons exemplos? Como queremos ser semelhante a Cristo se nós não o conhecemos? Ou se nós não o buscarmos? Se nós não nos aprofundarmos na sua palavra? Se nós não retivermos a palavra do Senhor no nosso coração, como que ela vai sair da nossa boca? Como que isso será possível? Se eu não me esforço em conhecer, em buscar? Se eu não me comprometer primeiro com reter a palavra? Se eu não buscar diariamente me encher dela? Como eu vou esperar refletir Cristo para os outros? Não espere ser um conselheiro bíblico se você não conhece a Bíblia. A lógica é simples. Então, o primeiro conselho, irmãos, e esse é o mais importante de todos, não adianta a gente nem seguir para os próximos, se isso aqui não for um alvo da sua vida. Esse é o mais básico para todos os homens aqui presentes. Busque ser cheio da palavra de Deus como Cristo foi. Não há como prosseguir se isso não for uma meta. Senhor, eu quero ser cheio da sua palavra. Me ajuda, Pai. Me dá ânimo. Me encoraja a isso, Senhor. Age no meu coração me dando essa disposição, mas eu quero ser cheio da palavra. E isso, irmãos, não é só a função de um pai, de um marido. É a função do discípulo de Jesus. É o alvo de todo discípulo, ser cheio da palavra do Senhor. Em segundo lugar, olhando para Jesus como modelo de homem perfeito, nós podemos ver claramente que Jesus era um grande líder e discipulador. Agora volte para Marcos, o primeiro dos evangelhos, no capítulo 5, verso 1 e 2. Mateus 5, verso 1 e 2. Mateus 5, versos 1 e 2. Mateus. É logo no início do Sermão da Montanha. Diz ali o texto, Mateus 5, verso 1 e 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Irmãos, esses 2 primeiros versículos do capítulo 5 marcam o início do maior e do mais conhecido sermão de Jesus narrado nos evangelhos, o famoso Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Ele vai iniciar aqui no capítulo 5 e vai encerrar ao final do capítulo 7. É um sermão bastante extenso. E nessa altura do ministério de Jesus, o texto anterior nós vimos o início, né? Agora nós vemos que o ministério de Jesus ele já não conseguia mais estar livre de grandes multidões. As pessoas já seguiam a Jesus. Muito por conta dos milagres que Jesus estava fazendo, das curas. Mas o interessante aqui é que mesmo sendo seguido por uma grande multidão, Jesus ele sente ali a necessidade de ensinar os seus discípulos. E aí então Jesus escolhe uma região montanhosa, se assenta e passa a ensinar. Era um costume comum dos mestres judaicos se assentar para explicar o texto sagrado junto com seus discípulos aos seus pés.
E essa disposição de Jesus como mestre, como líder, como um discipulador, é uma característica que nós encontramos bastante presente na vida de Jesus. E isso deve nos inspirar. Tem outros versículos que reforçam essa característica. Por exemplo, Marcos 2,13, que vai dizer que de novo Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Marcos 10,1 vai dizer, saindo dali Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão, onde outra vez as multidões se reuniam junto dele e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Irmãos, a liderança e a influência de Jesus é algo inquestionável. E liderar é influenciar. Eu digo, que existem muitas pessoas que estão em posição de liderança, que são colocadas em cargos de liderança, mas que não são líderes de fato porque elas não influenciam ninguém. Já outras pessoas que não exercem um cargo de liderança são muito mais líderes porque ela influencia muitas pessoas. Então a liderança está diretamente relacionada ao poder de influenciar. E é inegável a influência que Cristo exerceu. As multidões o seguiam, os discípulos aos seus pés. O impacto de Jesus no mundo dividiu o calendário em dois. É difícil encontrar outra pessoa tão influente contra Cristo, como Cristo. É até difícil nos compararmos com ele. Essa comparação do homem perfeito parece até injusta para nós muitas vezes. Poxa, tem que ser como Cristo, mas isso é impossível. Mas lembra o que Paulo diz aos Coríntios? Lá em 1 Coríntios 11:1, ele diz assim, sejam meus imitadores. Diz, talvez imitar Paulo seja mais fácil que imitar Cristo. Que Paulo era um de nós. Apesar que muita gente olha para Paulo e a gente se envergonha da nossa vida. Mas Paulo diz, sejam meus imitadores. Mas daí depois ele completa, como eu sou um imitador de Cristo. Então ele está dizendo assim, imite a mim, mas não por mim, porque eu imito a Cristo, então imite a Cristo. Então quando nós temos um modelo de homem perfeito, que parece ser algo inalcançável, isso não fez Paulo dizer algo diferente. Não, ele continuou dizendo, imitem a Cristo. Um mandamento, é um imperativo, é uma ordem dele, imitem a Cristo. E ao imitar a Cristo, nós olhamos para esse impacto de Jesus no mundo, e o que nós vemos? Que Jesus ele liderava e ele influenciava com base no ensino, ele ensinava o tempo todo, ele estava ensinando, discipulando pessoas, mas isso também estava unido a uma conduta. A conduta validava as palavras. O exemplo de Jesus validava o discurso de Jesus. E isso é importante, irmãos. Jesus ele era um modelo a ser seguido. Muito mais do que palavras que eram ditas, Jesus era um exemplo claro. Um exemplo do qual os alunos deles poderiam olhar e poderiam copiar. Você está vendo onde isso vai chegar, né, irmãos? O ensino de Jesus estava diretamente alinhado com um testemunho pessoal de vida. Jesus era alguém que pregava e que vivia o que ele ensinava. Jesus falava sobre a necessidade de obedecermos a Deus, mas ele era o modelo mais perfeito de obediência a Deus. Jesus ele pregava sobre misericórdia. E ninguém era mais misericordioso do que ele. Jesus falava sobre humildade. E ninguém era mais humilde do que ele. Percebe o impacto disso? Por que será que Jesus atraiu as multidões? Por que o impacto de Jesus foi tão grande? Porque o discurso de Jesus não era só bonito. O testemunho de Jesus era belo. Era possível ver e copiar. E isso deve nos fazer refletir sobre a nossa própria conduta como líderes dos nossos lares. Será que no trato com a minha esposa e filhos, às vezes eu não exijo coisas que nem eu mesmo faço?
Eu quero que os meus filhos sejam cristãos dedicados ao Senhor, que tenham uma vida prática fervorosa, de devoção diária, de oração. Mas eu mesmo não tenho isso. Como eu vou exigir? Como eu vou querer que minhas filhas orem diariamente se elas não veem o pai dela orando diariamente? Como eu vou querer que elas sejam cheias da palavra se elas não veem no pai alguém cheio da palavra? Eu quero que a minha família toda tenha uma conduta exemplar, que meus filhos sejam educados, que falem de maneira culta. Mas durante o dia eu sou o primeiro a dizer palavras chulas, inapropriadas. Eu disciplino meu filho porque ele brigou com o amiguinho na escola, mas aí quando eu estou no trânsito eu xingo o primeiro que corta a minha frente. Como eu vou exigir algo que eu mesmo não sou um exemplo? Percebem, irmãos, o impacto disso? O poder que isso possui na influência daqueles que estão ao nosso redor? Nós precisamos espelhar a liderança que nós exercemos no exemplo que Cristo nos deixou. O tipo de liderança de Jesus era uma liderança amorosa, sacrificial, mas que deixava um exemplo claro a ser seguido. Era uma verdadeira liderança pastoral. E aqui eu falo da ideia de um pastor de ovelhas. A ideia de um pastor guiando um rebanho no caminho que deve andar, protegendo aquele rebanho de ataques que vêm de fora. Reparem a instrução que Paulo vai dar em Efésios 6:4. Ele diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação no Senhor. Lá em casa as meninas adoram usar esse texto contra mim. Às vezes eu faço umas brincadeiras, né? Eu pego a Rafaela, eu prendo ela aqui, não deixo ela sair, ela grita e ela esperneia. E aí vem já a Isa protegendo e vem a mãe, não, lembra de Efésios 6:4, não provoque o filho à ira. E aí eu uso a capa de teólogo e digo, texto fora do contexto. Não é isso que está dizendo o texto. Mas a ideia aqui, irmãos, é que nós temos o dever de criar nossos filhos na disciplina e na admoestação. Nós somos protetores da nossa família. E nós temos, homens, que assumir isso com coragem. Porque cada vez mais nós vivemos um mundo que diz que nós não podemos fazer isso. O mundo, ele tenta jogar a masculinidade bíblica no lixo. E nós temos que ter coragem. E aí parece que tem outro conselho de Paulo, que ele diz lá em 1 Coríntios 16, 13 e 14, que cai como uma luva aqui. Ele diz assim, fiquem alertas. Eu pensei muito no nosso papel de pai. É bem isso aqui, irmãos. Fiquem alertas como pais. Permaneçam firmes na fé, conhecedores da palavra. Firmes naquilo que você tem que fazer. Mostrem coragem. Tem que ter coragem hoje em dia para assumir essa posição. Sejam fortes, mas façam todas as coisas com amor. Pense sempre na sua família como um rebanho. Pequenas ovelhas, você está lá conduzindo esse rebanho em um mundo repleto de perigos. Os lobos estão a toda parte, prontos para devorar. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso é sério. Não pense que você vai deixar ou mandar uma criança para o meio de lobos o dia todo e que isso não vai ter reflexo na vida, na conduta, no comportamento das crianças. É óbvio que terá. É óbvio. Não pense que o seu filho ou a sua filha tem condições de se defender sozinho. Irmãos, isso é de uma inocência. Mesmo os mais velhos. Mesmo os jovens, pais de jovens, não pense, ai não, eles têm condições de se defender. Não tem. Deixa eu dizer uma coisa bem clara para vocês. Os filhos de vocês não sabem discernir a mão direita da esquerda. Não sabem. Um dia, quando eles forem mais velhos, vão reconhecer. É verdade, pai, tu dizia, isso é verdade.
Eu realmente não sabia nada da vida. Os nossos filhos não sabem discernir a mão esquerda da direita. Irmãos, eu confesso para vocês, eu tenho andado bem preocupado ultimamente. Eu tenho colocado, e o pastor Adriano, a gente se reúne, a gente ora junto, o irmão Mateus também. E nós temos orado muito pelas crianças e os jovens da nossa igreja. Tem sido uma oração semanal para nós. E nós temos orado a Deus para não ter que intervir de uma maneira mais forte e às vezes tendo que se colocar como pai de irmãos que nós não somos pais. Eu estou preocupado, irmãos, com essa juventude, com os jovens, com as crianças. Fiquem alertas, pais. Fiquem alertas com o que está acontecendo diante dos seus olhos. Eu tenho visto muita irreverência com as coisas de Deus. O pastor Marcos falou aqui sobre impiedade, lembra? Está vinculado à irreverência em relação às coisas de Deus. Tenho visto. Eu tenho visto uma forma de falar que lembra muito mais o mundo do que pessoas que amam ao Senhor e a sua palavra. Eu tenho visto comportamento estranho, despreocupado, sem limites. Eu tenho visto roupas que jamais seriam usadas no contexto da congregação, mas que está sendo usado lá fora. E ainda sendo postado em redes sociais como se aquilo não fosse visto por ninguém. Coisas inadequadas. Eu tenho percebido uma alegria maior quando os jovens estão lá fora no contexto das suas festinhas particulares do que quando estão no ambiente da congregação. E isso é preocupante, irmãos. É preocupante. Irmãos, chega uma hora que esse tipo de comportamento não afeta mais a família apenas, mas afeta o testemunho cristão. Isso passa a afetar o nome do Senhor. Isso passa a afetar a igreja, irmãos. E como líder da igreja, como alguém que foi colocado por Deus para isso, eu não vou permitir que isso prossiga por muito tempo. Nós temos orado para que os pais possam ver isso e intervir nisso. Mas se chegar ao ponto de isso começar a manchar o nome de Cristo e o nome da congregação, e eu não falo aqui o nome da igreja bíblica Luz do Mundo, eu falo da igreja do Senhor. Como líderes, nós temos a obrigação de interferir. Eu peço a Deus que isso não precise acontecer. E por isso eu apelo aos pais, estejam atentos a tudo. Cuidem dos seus filhos, protejam eles, sejam seus guardiões. Não brinque com o poder da influência que o mundo exerce sobre mentes que estão ainda em formação. Irmãos, toda essa fase da vida dos nossos filhos, essa fase de formação moral, intelectual, é como se eles fossem cegos e surdos para a realidade e os perigos que os cercam. Nós, pais, temos que ser os olhos e os ouvidos dos nossos filhos, para poder dizer, isso é perigoso, isso não pode, isso não é certo diante de Deus. Nós temos que, nós, pais, identificar o perigo e dizer, não, não pode, não vai, eu não permito isso. Nós temos que estabelecer os limites. Nós temos que definir o que é aceitável e o que não é. E nós temos que fazer isso de forma forte, corajosa, firme. Sempre amorosos, óbvio. São nossos filhos. Mas isso é necessário, irmãos. Para que lá na frente a gente não tenha que chorar. O que eu fiz de errado? Meu filho não quer mais saber do Senhor. Onde eu errei? Irmãos, estejam atentos. Homens, sejam líderes. Discipulem a sua família. Sejam fortes, sejam corajosos, cheios da palavra, amorosos.
Deixe claro que você está fazendo o melhor usando aquilo que Deus deixou como regra, como padrão. Nós temos que seguir esse modelo de obediência. Jesus ensinava pelo exemplo, guiava e protegia com coragem o seu rebanho como um bom pastor. Pai, sejam bons pastores no seu lar. Sejam bons pastores para sua família. Por fim, irmãos, nós encontramos no modelo de homem perfeito em Jesus o exemplo de servo. Agora eu quero que vocês vão lá para João. João 13. João 13, versos 12 a 15. João 13, capítulo 13, versos 12 a 15. Diz ali o texto. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas. E voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Irmãos, esse é um texto bem conhecido, uma parte importante da história de Jesus, onde ele lava os pés dos seus discípulos. E esse texto, irmãos, merecia um tratamento mais profundo aqui. Existem tantas questões teológicas envolvidas nesse ato de Jesus lavando os pés dos discípulos que nós teríamos que ter uma pregação só sobre esse aqui. Mas não é o propósito hoje. Então eu vou focar naquilo que é prático aqui. Na questão prática do que Jesus fez. Jesus lavou os pés dos seus discípulos para que eles aprendessem com o seu exemplo. Isso está muito claro no texto. Né? Ele diz ali, eu lhes dei o exemplo. No Evangelho de Marcos, nós também temos um texto onde Jesus dá orientações nesse sentido. Lá em Marcos 10, 44 e 45, ele diz assim, quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus está dizendo aqui no texto de João, basicamente, olha, já que vocês reconhecem que eu sou Senhor e Mestre, e vocês fazem bem em fazer isso, porque eu sou mesmo, eu sou o Mestre e Senhor de vocês, então aceitem as minhas palavras. Já que eu sou o Mestre e Senhor de vocês, sigam o exemplo que eu estou deixando. Façam isso. Porque de nada adianta vocês me chamarem de Senhor, Senhor, mas não fazerem o que eu ordeno. Irmãos, de nada adianta dizermos somos cristãos e não seguirmos a palavra do Senhor. Esse é o ponto. De nada adianta você querer ser alguém cheio da palavra de Deus no seu lar, mas você mesmo não vive aquela palavra que você quer passar para os outros. Então, lavar os pés aqui, irmãos, no costume daquele tempo, eles andavam em estradas empoeiradas, era feito normalmente por algum criado, algum servo, algum escravo ali da casa. Então é como se Jesus tivesse pego e se vestido como um empregado e cumprido a função de menor valor ali. E eu imagino que os discípulos teriam feito isso também de bom grado para Jesus. Eu creio que nenhum deles teria se recusado a lavar os pés de Jesus naquele momento. Todos eles iam lá, não, Senhor, deixa que eu faço com amor, com carinho. Mas eu duvido que algum deles faria com os outros. Porque fazer isso para os outros é se colocar em uma posição de inferioridade. Sejamos sinceros, irmãos. Nenhum de nós faria isso. A gente pode lavar os pés de quem a gente muito ama, quem a gente muito respeita. Mas pessoas que nós consideramos inferiores a nós, nós não faríamos isso. Não faríamos. Jesus foi o único homem que jamais fez questão de manter a sua dignidade diante dos outros. O único.
E ao fazer isso, Jesus reforçou ainda mais quem ele é. Manifestou de maneira mais clara ainda a sua glória. O fato de que ele é quem dizia ser, o verbo que se fez carne. E isso nos deixa uma lição que deve ser aplicada à nossa função de líder e discipulador. A nossa função como homens, maridos, pais. Só que tem algo importante, esse é o tom da nossa liderança. Que tipo de liderança nós temos que exercer no nosso lar? Nós temos que liderar pelo exemplo de servo. O líder que segue o exemplo de Cristo, ele não ocupa essa posição esperando que os outros façam por ele. Os cargos mais elevados normalmente são buscados muito por conta disso, né? O que está lá em cima manda. Você não vai ver o chefe servindo o cafezinho. Ele vai pedir, traga um café na minha mesa. Já o tipo de liderança que Deus nos deixa em Cristo nos mostra que é um modelo diferente deste padrão do mundo. Especialmente a liderança no lar, nós devemos trabalhar em função dos outros. Pais, maridos, vocês trabalham para servir a sua casa, servir a sua família. O homem é chamado a servir, protegendo, guardando, provendo, material e espiritualmente. Essa é a função nossa, prioritariamente nossa. Nós devemos nos esforçar nisso, dedicar nossa vida em favor de esposas e filhos. Jesus não deixou ali um ritual a ser copiado. Não é para a gente lavar os pés da nossa esposa e filhos, por mais que possa ser feito, não tenho problema com isso. O William fez. Ela lavou no dia mesmo já os pés da esposa. Ela não precisa, se não quiser, não precisa. A ênfase aqui é na atitude interior. É na humildade, na disposição em fazer. E isso é importantíssimo, irmãos. Nos conflitos do lar, especialmente no casamento, isso é algo muito importante. Uma disposição humilde de servo. Humildade em reconhecer o erro. Em partir em busca da reconciliação, em tomar a iniciativa, em pedir perdão. Muitas vezes o nosso orgulho, irmãos, faz com que casais fiquem dias sem se conversar. Por quê? Porque nenhum dos dois quer ceder, permanece firmes no seu orgulho. Não, mas ela tem que pedir desculpa, porque eu estou certo. Fazer isso é buscar o exemplo de Cristo? Não. Nós vivemos uma geração, irmãos, de homens, desculpe o termo, mas banana. Homens bananas. Que se abstém de tudo. Que não lidera, que não ensina, que não luta, que não protege, que não se preocupa com nada, que estão sempre tristes, depressivos, fracos. Sempre esperando que alguém faça por ele. Irmãos, esse não é o modelo que Cristo deixou para nós. Nós devemos ser canais de bênção para a nossa família. Canais de edificação. Canais de boas notícias. Canais de verdade, de coragem. Modelo de humildade. E se preciso for, me perdoa, eu posso estar errado e eu não percebi meu erro. Mas de qualquer forma, eu estou aqui me humilhando diante de ti, pedindo perdão. Tem algo que eu fiz, que te magoei, daqui a pouco eu não percebi. Tome a iniciativa. Siga esse modelo de serviço sacrificial em prol daqueles que o Senhor te confiou. Então sigam o modelo bíblico do homem perfeito. O homem perfeito, segundo o modelo de Cristo, ele é cheio da palavra. Ele é um líder e um discipulador. E ele é um exemplo de servo. Irmãos, eu sei que muitas vezes as pregações mais temáticas, elas são voltadas a um público.
Mas eu quero fazer disso acessível e úteis a todos aqui. E eu quero deixar aqui também o meu conselho para as mulheres. Se o seu marido não é o modelo de homem perfeito, se você não consegue enxergar essas características na vida dele, mas ainda assim ele é crente no Senhor, lembre-se de que a obra que o Espírito começou nele, um dia há de ser completada. Talvez isso não ocorra nessa vida, mas um dia você verá isso finalizado. Então busque valorizar as pequenas mudanças. Exercite um olhar misericordioso que valoriza mais as virtudes do que os erros. Seja uma fonte de encorajamento, de auxílio. Não seja uma mulher rixosa que está sempre procurando falhas para apontar e jogar na cara. Não crie expectativas falsas e nem crie um modelo de perfeição que não pode ser alcançado. Louve a Deus pela salvação. Louve a Deus se o seu marido é crente. E se ele tem buscado na palavra crescer e conhecer. Louve pequenas coisas. O simples fato de ele estar junto com você, congregando e adorando o Senhor, isso já é motivo de alegria, de louvor. Agora, se por acaso seu marido não é crente, ou se você tem dúvidas da conversão dele, então clame ao Senhor. Ore pela conversão. Pregue o evangelho para ele, se possível com palavras. Se não for possível falar, pregue por meio de um proceder santo. Mas jamais desanime de orar por ele. Meninas, as mais jovens, mulheres solteiras, vocês que ainda não têm o marido e que vocês almejam o casamento para o futuro, pensem muito bem no tipo de homem que você escolherá para compartilhar a sua vida até que a morte o separe. Guarde esse modelo de homem perfeito. Guarde. Valorize aquilo que Deus valoriza. E aquilo que Deus valoriza é algo bem diferente daquilo que o mundo diz que é bom e que é importante. Busque um homem, em primeiro lugar, cheio da palavra. Não negocie isso, irmãos. Não negocie. Cheio da palavra. Líder e servo. Pais, ajudem as suas filhas a buscar esse ideal. Ajudem. Se preciso, diga não. Eu não aceito. Eu não concordo. Eu não permito. Ouviu, Isabelle? Guarde. Notou? Tá. Irmãos, eu sei também, para finalizar, que o Dia dos Pais, para alguns, pode não ser um dia de muita comemoração. Nós vivemos dias carentes de bons pais. Muitas pessoas não tiveram pais presentes. Muitos de nós crescemos sem uma boa referência paterna. Talvez muitos de nós aqui carreguem traumas em relação ao seu pai. Isso muitas vezes pode até ser um obstáculo na própria pregação do evangelho que fala sobre um pai, um Deus que é pai. E aí muitos não sabem nem o que isso significa, um bom pai. Ai, Deus é um bom pai. Mas eu não tenho referência sobre o que é isso. Pelo contrário, a minha referência é completamente oposta. Eu nunca tive um bom pai. E se esse é o seu caso, irmão, se você carrega traumas em relação ao pai, se você tem dificuldades com isso, eu quero dizer que sim, Deus ele é um bom pai. Ele é alguém que quer se relacionar contigo
de uma forma que talvez você nunca tenha experimentado na sua vida. Jesus, ele chamava os seus discípulos de filhinhos. Sim, existe um pai bondoso, um pai amoroso, um pai que nunca falha e que jamais nos decepciona. Creia nele e seja adotado por ele. Creia nele e faça parte da sua família. E aí então experimente o amor de um pai perfeito, que não mede esforços, que deu a sua própria vida para salvar a sua. E eu encerro aqui com uma pergunta direto aos homens, maridos, pais. Que tipo de homem você será nessa sua curta passagem por este mundo? Que memórias você deixará na mente da sua esposa e filhos? Como você será lembrado nas gerações que virão depois da sua? Que histórias sobre você serão contadas? Ainda há tempo, irmãos. Ainda há tempo. Vamos orar? Pai querido, Pai bondoso, obrigado, Senhor, porque Tu és esse Pai perfeito, que não mede esforços, que entregou o Seu próprio Filho para nos salvar. Obrigado, porque mesmo pecadores, o Senhor nos amou e providenciou uma forma de salvação. Obrigado, porque em Cristo encontramos a boa notícia de que Deus salva pecadores, dos quais nós somos os piores. Pai bondoso, eu oro aqui especialmente por cada um dos homens aqui, especialmente para aqueles que lideram seus lares. Que o Senhor ajude a cada um de nós a sermos pais que refletem a Cristo para a sua família. O Senhor conhece cada um, conhece cada dificuldade, cada pecado oculto. O Senhor conhece tudo, Pai. Então eu peço, Deus, age com poder, transformando as nossas vidas, nos fazendo mais semelhantes a Ti e nos ajudando a sermos um canal de bênção, um canal de boas notícias, cheios da palavra, líderes e discipuladores, exemplos de servos para aqueles que nos rodeiam. Que o Senhor ajude também os jovens aqui, Senhor, que serão ainda líderes dos seus lares. Que o Senhor capacite a eles e dê desde já essa convicção e esse desejo de serem pais que farão a diferença para o teu reino neste mundo. Como este mundo carece de bons pais. Ajude também as jovens aqui, que ainda escolherão aqueles que serão os seus líderes, que guiarão as suas vidas. Que elas jamais esqueçam dessas três características fundamentais. Cheio da palavra. Líder, servo. Pai, que o Senhor também encoraje as mulheres aqui a orarem pelos seus maridos, a serem encorajadoras, a serem canais também de bênção a eles. Que elas se curvem em oração diariamente, buscando o bem do seu marido, jamais o mal. Que o Senhor também possa usá-las nesse processo. E cada um de nós aqui, que talvez não tenhamos experiência nenhuma com pais que foram exemplos ou algo assim, que a gente possa encontrar esperança no Senhor. E descansar naquele que é o único e perfeito bom Pai. Obrigado, Pai, pelo tempo que tivemos aqui. Que o Senhor haja e transforme as nossas vidas. Esse é o nosso desejo e oração. Amém. Bem, queridos.